Igreja de Traiceiro, feliz sábado. Feliz sábado, nós estamos sumamente contentes de por ter aqui Nanan, tanto a mim, junto com Nairelin, para visitar o Manan. Me dava um struggle para aceitar a invitação a Trove, para sombra e trabalhar, dava assina yen, anto, me dá que era vai, sim, despedir de minha igreja, não? Maneira humana mesmo a mira e carta, está indicando que o povo bisa eigenlijk, de laatste dia na minha igreja, eigenlijk me está suposto a ayanan, pero me da sacrificar então outro simão, me está despedir de humana. Glória a Deus, de verdade? Deus está bom de verdade? E tem mensagem para nós. Ave me ainda e nós também tem a palavra de Senhor. Hope de nós não espera de estar riba em mundo que ainda ainda passar. Nem momento na aqui, não verá? Ainda passar, ora não assim aqui, nós pensa que mira que Cristo também é coque, também acaba seguro, nós não também tem riba em mundo que outro ainda. Pero nós está aqui. Nós lo espera que Cristo lo abine e acaba. Pero obviamente Deus vai para conosco rato. Para ajudar-nos a compreender de como. Abre a Bíblia junto comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Nós também lesa a leitura de Ave Meinta, dia mais, por meio que nós reza. Mateus capítulo 25, nós também lesa versículo 1 até 5. E esta bisa. Ora que a coisa aqui passa, Jesus papiando, por comparar reino de Deus com o seguinte: 10 jovencitas, 10 virgens, a que não lampi para ir contra o Abraham. 5 de não estava sabi e o outro não estava bobo. E bobo não abai com não lampi well, pero não abai com zeta extra. E sabinan si abai com butiche com zeta extra junto com não lampi. Como que Abraham a tarde para chegar, nan tur a começar a cabichar e a pegar sonho. O título de mensagem que compartilho com nós a minha tá dormir, pero toch preparar. Cansar e dormir, pero toch preparar. Lá nos reza. Senhor Deus Todo-Poderoso, me agradecido a minha hinta para reunir o povo para escutar a palavra. E Senhor, nós agradecemos imensamente para o poder do Espírito Santo em lugar aqui, que também assistir-nos para nós por compreender a palavra não sobrenatural aqui. A você é sunco da papia com o povo. A você é sunco da mostra misericórdia e perdonar cada de nós que forma parte do povo. Passina nós também, Senhor Deus, sabe riba e mensagem de misericórdia e perdão aqui para outro não. Que também está angela e perdão aqui e também é grande mensagem final aqui. Para ajudar-nos a compreender, Senhor Deus, de como ainda nós está aqui não. E permitir que nós saímos fora de aqui dentro nos porta fortalecer. Para assim nós por seguir para diante. Teora nós topa cubo em verdade, ribenubia não den cielo. Danke para escutar nossa oração, tal que nós está pedindo em nome de Jesus. Amém. História da conta com Hopi anha passar na América com mama e yu a disparar misteriosamente. Estranho.
Essa aqui é um lugar de campamento com a igreja, ou melhor, uma excursão com a igreja a organizar de deserto. Começar a estar ali para defender, ok? Cada gente de nan tent, etc. Tá momento duche, momento social, momento espiritual, momento agradável. Pero de repente, não por arranha mama nisso eu. E gente não adrenta de pânico, não abai na tent para não wak e não tampouco não arranha não a mira que tent batin scare si na sua parte para trás e aparentemente trucos a queda de tent maneira não tá nada no aquita. Rumanang hope nervioso espantar a correr by guarda de polícia e não a decidir de meldo essa aqui. A começar búsqueda. E tem a búsqueda aqui tem mais de 100 gente para cobrir e rasgar inteira a área para não por ranha e mama e eu aqui, pero sem resultado. A história da seguinte conta-nos que depois de 2 semanas de tempo, escutem bom, depois de 2 semanas de tempo, e mama e eu aqui tá aparecendo, morto de hambre, panha tur quebrar e sushi, morto espanta, Kiko apasanan, nanta bata vítima de sequestro criminal, nanta bata vítima de burdugo. Pero ora bem compreender a história atrás de esse sucesso aqui, bota bem compreender que nenhum de esses não estava e caso. E a noite promete que a mama e eu aqui a disfarçar. A história da conta nós que estava tem bochincha de acampamento. E lá me contava o que a sucede. Ora bochincha aqui a um lugar de acampamento, tu rende a bulalanta fora de sonho. Então, vendedor que ela espanta, ele chama a polícia. Pero ora a mama aqui atende e bochincha, ela pula landa e de repente ela compreende que eigenlijk lo que está sucedendo que tá fim de tempo a chega, ok? E persecução a começar e a tinguir. E mama alanda, que suyu, scare e tent de caminha etapa da drumi e nanang vai den e a noite e perde den e deserto para persecução. Tem escuridade de a noite e mama aqui atende e helicóptero nang ta drai e ta zona riba sua cabeça. Ela mira e rumana tava ta busca ele e gente nang anto tava ta busca e kusuyu, pero e tava ta assina convence. Quando fim de tempo a chega, quando a persecução a chega e da armada não de anticristo, estava da base, está perseguindo, o ora estava da acercando, cerca de encontrar, estava da dead, esconde, mas de barranca não para não hanhe. Assim a passa, 2 semanas, a turma, 2 semanas, para a mama aqui compreender. Não está fim do mundo ainda, nem tempo de persecução. E o pibia não estamos de cair em trampa, que o man aqui a cair adem. Que ora a situação político internacional vira tenso. Que ora a economia, ok, mundial cai. Menaça de guerra está pinta no horizonte, nós está começando a cometer fraude inconsciente. E nós está começando a gritar que a orsi Cristo está vai vir. A orsi é fim, está vai tomar lugar. A orsi é da cerca. De verdade, a orsi é da vai cumprir, pastor. Então nós está drenta de ancha e nós está começando a pensar que a orsi é persecução, está vai tomar lugar. Agora se é fim da chega, Cristo está atrás de porta e está vai vir. É sinal não de tempo da mostra, liberdade não está indicar que Cristo está vai vir e está fim do mundo. Pero é fim não está chega.
Ora a economia de merca a cai na 2008. E púlpito nan di igreja nan tabata yen bisando economia a cai. A orsita é fim. A orsi é momento a chega. A orsi Cristo vai vir. Fim de mundo. Bota com missa ranha. Alguma hasta se coisa estranho. Então é hora é fim. Nota chega. Pero nós grita trobe da fim de mundo a trobe e coração. Pero é fim. Nota chega. 1 de setembro, ano 2001, ora é avião anta dal den e Twin Tower nan. Nós avisa que não pode algo mais pior que coisa que agora se Cristo está vindo. De verdade, mira aqui, economia de merca está influenciando a economia de inteiro mundo. Seguro, Cristo lo vini. Agora sim. Pero enfim, não está chegando. Me esta corda ainda. Com ora me estava na MTS. Ora me estava passando banda de cantina. De repente, uma mira que tu renda começa a aglomerar. Me diz, pero o que está passando? Ora me hala cerca, ainda me está corda, claro, tem minha mente com me tam. É para minha visão com minha anha, estava com o avião da Dalden e Twin Tower. Então, tu rende de cantina espantar, para sombra daqui que está passando, o mundo está temblando. Ora, Hitler estava a exterminar milhões de judeus na Europa. E Stalin também são milhões na Rússia. E cristiana adventista a volve grita com a orsi, é momento a chega, fim está acercando, Cristo está vai vir, é sinal de tempo está cumprindo, é momento está cerca, e está vai cumprir, está fim de mundo a trove. Me está imaginando que o Hopi a volve canta, e cantica não que nossa cabe canta a hoje. Hopi a volve predicar, e sermão não tocante de venida de Jesus. Hopi a começar a discutir a trove tocante de venida de Jesus. Isso cercania e com ela vai cumprir a orsi e tu rende da bisa disa aqui mas lhe é de lo que vou por imaginar Jesus lo bini pero Jesus não tá bini assim na anha den aya fo tá passa ter cos bolbe sosode e nossa bolbe grita a trobe que tá fim do mundo e é fim de mundo não tá chega. Alguma hasta corre bautizar na ano 2020, pode agora? Alguma hasta corre, mira que louco, vai bautizar ano passado, mas agora sim, mira que é coisa de Covid que nunca visto no mundo. Agora sim tá fim. Algum hasta, você na vira sabino, anda por uma fecha, anda por uma temporada. Ok, para outubro é lei dominical mestre sali. O abu bisami lei dominical da sali para outubro, tá bisa pode bisami é fecha de Jesus subinina. São depois de coi não tem nada mais. Você compreende o que me está explicando? Com outra palavra, meu irmão e meu amigo, nós temos que compreender uma coisa que não. Que nós mesmos estamos cautelosos com isso, nós estamos autodesanimando nós mesmos. Então, se eu penso que a hora que nós mesmos estamos enchendo o cabo, Cristo mesmo será bem cabo, o a ensinar de tempo, mira que está um impacto mundial, mas o mundo assim que traz normal. Até nós aqui. Nós mesmos será bom. Como nós está reacionar ora um sinal de tempo toma lugar. Se não chega em momento que nem é muito não está querendo nós mais. Nem muito está querendo nós mais se não se quer seguir. Cada bem coisa de nós está bula, cada nós está reacionar. Romano dá conta com hora sutil que está missionário junto com seu casal e seu doce e uma abimbishite. Eta conta que passa. Andei da bisa que é momento a chega para não vai comer a hora eu não estava de doce eu então eu mais chiquito estava chiquito pero eu aqui estava mais inteligente então eu aqui inteligente aqui estava jogando para fora então momento a chega para a mama chama não para não vir cena ok momento de cena a chega e mama ayama não para dentro não bem cena na chega ragana clapa com isso mishi que e come
Ora anda cerca de chega sem comida para não começar a comer assim aqui e mama abisa não corda lá vamos não man não. Ao eu de mais chiquito a frons sufrenta cruza sumang ando abisa. Mama sempre tá bloqueia da papia de bactéria. Mama da papia de bactéria ando mama da papia de Jesus só. Ando coisa de mais piota com nenhum de nandos mais mira. Significa que se nós não está cauteloso, miro man e mi amigo não. Se nós não é bom, miro man e mi amigo não. Ora sinal de tempo cumpre, como nós está reaccionar, ani é muito não vai querer nós mais. Pero miro man e mi amigo nós mestre encontrar e ora e balança. Ou se ora sinal de tempo cumpre, nós mestre predicar e venida de Jesus. Predique, meu irmão. Não significa que nós não temos que predicar. Se nós mestre predique. Predique com gozo. Predique com alegria. Predique com esperança. Predique com convicção. Pero arriba turcos, predique com sabedoria. Quando nós temos que reaccionar anto ora sinal de tempo toma lugar. A maioria da reaccionar e começa a gritar fim de mundo, fim de mundo. Então nós está dentro de emocionalismo. Porque um grupo chiquico está reaccionar um pouco diferente, então isso aqui é mais perigoso. Anda reaccionar arriba e pergunta com Jesus a Hassi de Mateus 24. Porque Mateus 25 está a continuação de Mateus 24. Não corta, não fez outro. É mesmo sermão, tem mesmo capítulo. Capítulo diferente, pero mesmo mensagem. Ok? Nada reaccionador de trata de contestar e pergunta com Jesus. Ah, se esta, Senhor, que dia botabini? E a coisa mais terrível tá que não somente nossa curiosidade põe nos contra que dia Jesus está vindo, pero algum de nossa curiosidade tem tendência a contestar e pergunta também. Já é curioso e não está. Então, meu irmão e meu amigo, nós temos elementos de nós ser como ser humano, que está perigoso e está riba nós, na certa atitude, que está hinca nós de problema. A história da conta nós de um eco estava bloco contra sua mama e em pergunta. Mira que gente grande, mira que rábia não passou para é muito da pergunta. Então, você que tem coisa de mais vergonhoso, é muito da pergunta que não pode contestar. Então, mas é rábia, e não pode contestar, você muda. Imaginava que muitos da encontrava uma pergunta assim, né? Muitos da uma passar ali. Agora, eu aqui estava iena, e mama que cobra, mira que estava bate, e mama que pergunta de tua maneira. Te a chega é momento que e mama a cansa. Então, ora e mama a cansa, e mama diz que né, botava saco, curiosidade, a mata, e puxe. E mama logo pergunta ora para gente. E muita caída em choque. Muita queda atônito. Depois de alguns segundos, ora a cabeça lhe fez choque. E diz que mama, pero mama, tá aqui com e puxe que era santo. Contestar e pergunta. E meu irmão e meu amigo, nós temos que compreender que durante a inteira história, eu tenho que captar que durante a inteira história, nós a demonstrar de estar mesmo curioso com o muito aqui. Não somente do a pergunta na Jesus, Senhor, que dia bota bem, mas também na trata de contestar. Mesmo curioso que muito aqui. Se eu a história, for de anos 500 depois de Cristo, mais ou menos 450 anos, ok? Depois que Jesus abaixou, é cristiana, a começar a pôr fecha para Jesus subir. For de anos 500, na ano 1000, na abole pôr fecha para Jesus subir. Na ano 1843, na ano 1844, na ano 1845, 51, 19, 14, na ano 2000, você acorda ano 2000, na é famoso Y2K. E ainda você pensa, não, mira que ora ano 2000, dá dentro tur computer da vai plata. Até computer não dá ainda. Tem awe.
Na ano 2012, na bem com zogenaamde calendar de manhã. Teve pouco dia aí, pastor Walter Vlei, opi, nós está gostei. Para você mirar o que efeito que está se riba. Pouco dia aí, pastor Walter Vlei, avisa que Jesus não está bem promego 2027. Pastor, altamente educado de nossa igreja. Baco pension sim, pero de nossa igreja. Jesus, mestre Bini, Jesus não por Bini promego 2027, está Bini entre 2027 para 2031. Morto botar. Morto botar. Então, ora não começa a pensar, mas sonhei, aí ó. Você não pode discutir, está seu sonho. E não bota de um problema, meu irmão. Bota de um problema grande. Durante a história, Igreja Adventista de 7 dias, surumana apone fecha mais de 20 dias para Jesus subvenida. E a coisa de mais pior de a situação aqui está, meu irmão, que sempre nós tabata robês. Sempre. Bota querer para porta massa, digo Deus. Sempre nós tabata robês. E a coisa de mais pior de a situação aqui está, que ainda não está aqui não também. Que me robês ando queda de mundo malo. Na altura não aqui nós está começando a se pergunta não de mais desesperar. Eu estou começando a meditar, eu sou com você, eu vou dar papo ainda com o Senhor. Pastor, de com Jesus está bisa, está bem pronto, que está bem diz, então ele não está bem. De com cada vez está permitindo sinal de tempo, de um lugar, por nós querer que está cerca de bem, então ele não está aparecer. E nós está pensando que está fim do mundo, maneira ela permitir, e ele não está tomando lugar. Pastor, está aqui com Deus que de nós andou. Então aqui não está caminhando a Deus, está bisabo. Van sentar na mesa rato. Eu vou nem me acordar dia, ou me debater ouvir ainda, já explico ainda aí. Acorda aqui como está passando, mas eu começo a chorar desesperadamente, me não acorda aqui que passa a me dizer. Mas começo a chorar desesperadamente. Ou mensa, ele não tem tempo que eu te bolo na aqui, tempo me tata na sinal, não está conversando mais com na Yuna. Anda junto na ordo, não está sinta conversar com. Para minha surpresa, o dia é hora madrinha de uma desesperação. Me tata abisame, sinta rato na mesa para nós conversar. Então, minha irmã, aí é hora para nós tata celestial bisa nós sinta rato na mesa para nós conversar rato. Explica-nos parico. Então, para nós compreender como e onde nós está parar. E meu irmão e minha amiga, nós temos que compreender um coisa sumamente importante aqui. Na primeiro lugar, nós temos que compreender que o cristiano estava à espera a vinda de Jesus tem um tempo fora de 2000 anos passar. Me vou repetir. Cristiano estava à espera a vinda de Jesus tem um tempo fora de 2000 anos passar. E Orbo Wagbong é pioneiro na igreja. Ellen Naaki, James White, Josiah Leach, Hiram Edson, tudo é pioneiro na Orbo Wagbong, não também estava à espera Jesus Bini tem um tempo. Para eu não tem, Jesus não abine. E meu irmão e minha amiga nós temos que compreender que nós não só tem coisa aqui. Você é cristiano adventista, se pergunta aqui, pergunta, ponta de onde? Pero nós temos achterhoofd cá comigo. Bota mireta reflejar já razão ora nos queda assim bem. Ou é impossível com ele que pensa que Cristo vem dia está queda assim bem. Para a sombra de nós está dúvida. Para a sombra de nosso coração está vista aquela tarde. Anterior é zelo está barra. Bota mireta já domingo. Nós não tem quase mesmo já domingo mais. Bota mireta na céu na muri. Bota mireta ora é pandemia bem ela cabe mata não também. Então, ainda nós está querendo liberdade que o Cristo diz, nosso body language está contra de si, nossa palavra não.
Então nós necessitamos um lado nos compreender de como é aparente tardança. De como ainda não, até señal não está cumprindo, Senhor. Papia cume. Papia cume. Ajuda-me a compreender. Então eu é able a compreender que promete Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 5, Pablo também está expressar a mesma coisa. Ora é bisa, nós que está na vida, ora Senhor bini. Então a expressão está incluir isso mesmo. E Pablo está esperando seus bini, tem seu tempo. Então, olha das que no capítulo 8, está incluir isso mesmo. Nós que está na vida ainda. Versículo 5 da Bissabo. Mas depois da Bissabo, depois Deus lo alça, nós que está na vida para contra com ele. Ela pensa que Jesus lo binde em seu tempo, meu irmão. Nós não só de conseguir. Você quer cristiano de tempo e não aponta, Senhor, de como aparente tardança. Isso aqui é o que nós temos que compreender no primeiro lugar. Na de dois lugares. Na de dois lugares, Jesus quer para nós compreender que nota que ora é bini, nem é cerca nem de seu regresso é coisa mais importante, senão se nós está claro ou não. Se nós está sabido ou se nós está bobo. Com outra palavra, o mais importante não está com cerca botar de bini, Senhor. O mais importante não está que dia botar bini, Senhor. O mais importante está me tá claro para topa com Deus. Amos ora da botar papia. E profeta no Antigo Testamento estava da bisa preparado para contra com Deus. Meu irmão e meu amigo na almehinta, por alma está preparada para contra com Deus. Se Cristo me aparecer agora que eu de maneira nos surda desejar, nós por bisa como está claro para vai com ele. Talvez em Amos capítulo 5, versículo 18 até 20, o profeta dá uma pergunta incrível, você pensa não, é profeta que é um porta adventista. Para o profeta dá uma pergunta, você sabe, para que você desejar o dia do Senhor? De como você desejar para o dia do Senhor, Bini? Não dá um dia terrível, um dia escuro, um dia sem um tique de claridade. Não dá um dia de terrível, você sabe, não dá como se fosse, você escapa de um leão a topo um bear. Depois você escapa de bear a topa com culebra. Tá um dia, com outra palavra, não tem escapatório. Para que você desejar para Cristo, Bini? Não está um dia duche, pensando que não está claro. E meu irmão e meu amigo na Senhor está racionar conosco, para ajudar-nos a compreender. Pensei também Jesus a conta a parábola de 10 bridesmaids. Para o motivo, a pessoa sabe que nós não vai passar de coisa que é aparente tardança de Jesus, lo cansa e fé de seu povo. Tem um ponto que Jesus mesmo aponta, ora é o de gente bini, lo é a fé riba mundo. Porque a fé está acabando. Señala aqui, señala aqui, señala já, pero não está bini. Lo me a fé depois de tu reslanan aí. Pensei Jesus a conta parábola aqui. E 10 bridesmaids, 10 virgens, 5 sabi, 5 bobo. E agora nós lemos a parábola aqui, nós estamos reparando que Jesus tem 3 contesta, surpresa, riba e pergunta de como e não abine ainda. 3 contestas, agora vai contestar aqui, me dá isso incrível. Depois de mais de 10 anos de igreja, me dá isso incrível. Nunca mais imaginei que você sabe que contesta, riba aparente tardança aqui. Contesta não surpreendente. Contesta não sobrenatural. Contesta e surpresa número 1. Vamos comigo para nos compreender. Mateus 25. Mateus 25. Nós estamos lendo versículo 5. Está lendo lá? É da Bíblia. Mateus 25, versículo 5 da Bíblia.
como e bruidegom atarda para llegar. Vou assim. Como e bruidegom atarda para llegar. Meu irmão, nós temos que compreender uma coisa sumamente importante de coisa aqui. Podemos compreender que no Médio Oriente, ok? No Médio Oriente, ok? De um matrimônio não está em moeda central, sino é homem. Alô? Da maneira nossa aqui não. Aqui na tureta, vamos com bonita e bruid aqui dá. Não é da hora que bruid homem. Portanto, não pode parecer, não estou hora com ele. A minha mulher não está hora que homem. Não está hora que é mulher. Vai com bonita e pai aqui, não é verdade? Não conversão tique do canto com o pai aqui, com mulher assim, não estou hora com ele. Pero não está hora que homem, não está hora que homem. Tu não está hora que é mulher. Pero tem a cultura bíblica fora de caminho da Bíblia da Nancy. Tem a cultura fora de caminho da Bíblia a wordos que bi. E ponto de vista fora de qual Jesus está papia, está fora de ponto de vista de a cultura aí. Então tem a cultura aí, tem um matrimônio e homem está central. Então me dá para entender maleu. Te awe eta sina algum caminho na Médio Oriente. E homem está central. Não é mulher. E em vez, como é homem está central, agora, em vez de invitado, e 10 virgens ou 10 bridesmaids, guarda, riba e esposa, não tem guarda, riba e esposo. Dicom, para sombra, a banda, o matrimônio não dura um dia, e por dura, tem uma largura de semana. Ok? E fiesta por dura, tem uma largura de semana. Então, por um momento, dicom, combina. Então, ora vou compreender, a cultura vou compreender a mensagem que Jesus quer ir para ajudar e fortalecer a fé. Podemos compreender que como é homem, é bruidegom da central, mestre guarda não riba é esposa, sino riba é esposo, é bruidegom e até surpresa também. É esposo das coisas, é bruidegom das coisas, intencionalmente para tarda. Botei? Bruidegom das coisas, tem a cultura intencionalmente para tarda. Tá pensei, ora tu rende chega na festa de matrimônio e ele prometia bom demais de sali. Botinho queda em não, dorme em não, come em não, hasi turcos, botinho assim em não, passam se bo sali. Então ele chega, ora bo sali, bota fo. Bom saque da chega já domingo. Bom saque da chega já luna. Bom saque da chega já março. Bom saque da chega já razão. Já viernes ou já sábado. Bom saque dia é bruidegom da chega. Ante coisa mais duro também tá. Bom saque hora de dia é da chega tampouco. E depois chega madrugada. E depois chega merdia. E depois chega mehinda. E depois chega à tarde. Nenhum gente não sabe que hora é bruidegom da chega. Porque é bruidegom é esposo das coisas intencionalmente. Está planeando para chegar hora nenhum gente não está forward. Então, meu irmão e minha amiga, não se compreender aqui não. Quando é motivo é 5 virgens não bobo, tá bobo. Passou não sabe que o lotim dança. Não sabe, passou da sina style tá. Então pensei, esta chama é 5 virgens não bobo. Passou na nobinho você tá extra, bo saco da vai pintar dança, bo saco da cinecultura tá, bo saco de ser da vai só de com bono abini com extra zeta. Então meu irmão e meu amigo não, nós temos que compreender é hora aí, que Jesus também, sua aparente tardança é hora aí também tá intencional. Meu irmão e meu amigo, não, Jesus está tarda. Então você sabe como a Bíblia não está compreendendo. Jesus está tarda, para sobre tardança, da forma parte de preparação para a sua vinda. Tardança da forma parte de preparação disso. Então você está tarda, aparentemente. Jesus está tarda. Você sabe como para o se é fiel, está queda fiel.
Jesus está tarda para waxi é música que nós toca de igreja e de nós tá queda música espiritual, pero se depois de tardança se tá cambia. Jesus está tarda, meu irmão e meu amigo, para o que se vira música mundana. Jesus está tarda para eu se é saia não que tá bom de rodia, né, se depois de tardança, é daquele bom ofe da comissa bem arriba. Jesus está tarda, meu irmão, para o que se depois de tardança, se o humano está se estima outro, ou se nossa comissa bate outro. Jesus está tarda, meu irmão, para o que se nós está seguindo serviço, ou se nós está vira sabatista. Está tarda para o é atitude da queda depois de tardança. Jesus está tarda para o boa reação. Está estudado. É que o se de verdade, porque obedecer. De mal aqui está bisabo. Estamos da teme Senhor. Está escuta para o que não está conversa. Jesus está tarda para o se bota verdadeiro ou se bota falso. Está tarda para o se bota bagaço ou se bota trigo. Jesus está tarda para o se bota servidor fiel ou servidor infiel. Jesus está tarda para o se nós está seguir querer ou se nós lo stop de querer. Pensei. Tem 2 Pedro 3, versículo 9. Jesus está inspirando Pedro para dizer: não está tarda, Senhor, está tarda com sua promessa. Está paciente, Senhor, tem cuboso. E não quer para nenhum rende vai perder, mas tu rende convertir e a vida eterna, meu irmão. Da tarde, da chance da do nabo para salvar. Compreender os bons. Sinta na mesa rato para nós conversar. Compreender que Jesus também está fazendo conosco. Ou se nós temos gana de beber, nós queremos beber agora. Senhor, me posso suportar Covid, mas de 4 waves está vindo. Pero bota claro. Se não estava em tardança, não a descobrir é bobo não. É tardança da saca na clã, tá quem. É tardança da saca é hipócrita da igreja. Quem é o nome da minha igreja? Só da hipócrita. Jesus está pensando, está beisa com não. Se é hipócrita não arrependido, está saque usando sua tardança. Te puntei. Bota compreender o outro aqui quando eu sou de. Talvez ainda me sabe se um perseverar até na final. Para a sombra é tarda intencionalmente. Hebreu conta tarda. E tem plano para tarda. E tardança ou paciência da parte de preparação de sua vida. Sabe da contesta surpressiva número 1. Contesta a surpresa número 2. De como ainda Cristo não habita. Vamos comigo Mateus 25. Mesmo Mateus 25, mesmo versículo 5. Se puder avisar amém. Ok, nós estamos bem. Mateus capítulo 25, versículo 5. Esta avisa. Como Abraham a tarda para chegar, e bobo não só a começar a cabichar e pegar sonho. Amém? Vamos ler outro. Tem um pouco impossível essa vida não importa na sonho. Como Abraham a tarde para chegar, e bobo não só a começar a cabichar e pegar sonho. Ok, vamos trobe. Como Abraham a tarde para chegar, não tur. Bobo e sabi, não tur, a começar a cabichar e a pegar sonho.
Esnan que está claro para Jesus subida. Escucha-me bom. Coisa que está uma surpresa. Esnan que está claro para Jesus subida. Também lo está dormir ou está cerca de mim. Compreende-me bom, amém, meu irmão. Me sabe, também que prediquei. Irmão, você anda a dormir. Nesse lado fiz sonho. Como se fosse, se você dormir, você perder. ênfase não está de dormir, meu irmão. Não está bem aqui. ênfase está outro caminho. Deus está grande, você. Deus está majestuoso. Meu irmão e meu amigo, não. Esse não que está claro para Jesus subida, também não está dormir, ora Jesus está cerca de mim. Porque está com Jesus a predicir. A igreja adventista de 7 dias lo enfrentar é aparente tardança e paciência de Jesus, ora está cerca de mim. Você com Deus a mira que nós vai enfrentar é aparente tardança aqui. Dor de dormir. Dor de dormir. Jesus estava passando. Com mais que quanto, você quanto caminha. Deus está pisando seu povo. Não dorme. Não cabicha. Não pega sonho. Não done. Não cai em outro. Queda o abrir, vigilar. Wak aqui nanan, queda bem. Você quando caminha Jesus está pisa sua igreja coisa. Com nós está responder, dor de dormir. Bom posso abrir dormimento. Ao contrário, orar me mira dormimento é flow espiritual e tem uma força. Mas vamos mirar a palavra de Deus está cumprida dentro da igreja. Angunta com bom sim. Pero é preciso não fé. Você não significa que Deus está papiando a verdade ainda. Então se essa é a verdade, como também depois também é a verdade. E meu irmão e meu amigo não temos que compreender que Jesus sabe como você estima. Pero você estima Jesus. Pero é aparente tardança. Ok? Está como se fora da pone, que você maneira desanimar. Jesus está botando saco para desanimar. Anche la bisamo não desanimar, é saco para desanimar. Nós estamos na igreja. Nós estamos estudando nossa Bíblia, sim. Mas aparente tardança da pone, como não está cego, é mesmo zelo, Jesus está botando saco para reaccionar assim. Quanto a estuda les de sábado escola é, que é tu? Cá sentei-me. Botava da reza assim. Para aparente tardança da pone, como não está reza com o mesmo smack, Jesus estava da saco para reaccionar assim. Tá pensei é parábola aí, Deus sabe nossa reação, promete nós reaccionar. Então essa é hora aí dentro omnissapiência com Deus conosco. Bota bem a igreja assim. Para aparente tardança de Jesus subida, tá pone como não tá bem com o mesmo gana, como tá bem com o promete, Jesus sai aí também. Tá mais fácil que da casa, o live stream com bem comunhão, para comunhão com nosso humana, Jesus sai aí também. Jesus estava da com mais que episa nós, para que dar alerta, nós lo pega sonho. Tem algum romano que não pode compreender que você quer, anda brinca, vai de extremo, assim, mas because Deus avisa que a igreja não dorme romano, bom, pode nada. Então, você que te conta, Deus só por lante também. E também as coisas só de 2000 anos passados, com a cristiana na Roma. Talvez se ora Pablo da Pápia, de Romano capítulo 13, versículo 11. Eta bisa mirumanan ta yata lat den a noite caba. E a chega hora para nos lanta for de sonho. 2000 anos passados que ficou aqui. É romana Roma da dormir. 2000 anos passados. E digo romana yata lat den a noite caba. E a chega hora para vos não lanta for de sonho para sombra anque vos tá no sonho. Vos salvação si. Está mais cerca a que o tempo posso aquecer.
Meu irmão e meu amigo não. Deus não está cabicha. Deus não está cansa. Deus não está tira a cabeça. Deus não está doni. Jesus sabe que sua igreja la drumi, incluindo e 5 sabinan, e essa que está riba nós na surpresa final e com ne nós lo termina. Compreender coisa que meu irmão, nós estamos bem. Contesta e surpresa número 3. Mateus 25. Banco. Está bem, mas eu fiz na Mateus 25, versículo 3. Esta bisa. E bobo não abai com não lampi well, pero não abai com zeta extra. Essa binan sim abai com botije com zeta extra junto com a lampi. Como o hebreu com a tarde para chegar, não tur a começar a cabichar e a pegar sonho. Dormir, pero toque salvar. Versículo 10. Ora kunan abai, esta é boa, não? Hebreu com a chega. Esse não que estava claro, adrenta junto com ele para celebrar a festa de casamento. Porta a cera. Depois eu vencida na bobo a chega e a grita: Senhor, Senhor, abre porta para nós. Tem contesta o. Mas Hebreu com a contestar. Me tá segura vos não. A mim não conhece vos não. Surpresa número 3. Mas que as 5 virgens não sabiam a dormir, não lo tá claro para a venida de Jesus e não lo hereda a salvação toch. Para sombra tá preparar para a venida de Jesus. E compreender o ponto aqui bom, meu irmão. Tá preparar para a venida de Jesus. Não tá consistir em não pegar sonho, sino quem tem zeta extra. E ênfase não está arriba, não pega sonho. E ênfase está arriba, tem zeta extra. Esse é o que determina a salvação. Com outra palavra, não está consistir em quem está lantar e quem não está lantar. Quem está dormir e quem não está dormir, sino quem tem o poder de Espírito Santo tem subida. Esse aí está determinar a salvação. Meu irmão e meu amigo não está consistir para preparar para Jesus, não está consistir de estar perfeito, sem peca e mostrar dedo, riba outro, sino de perseverar apesar de debilidade, desânimo e cansaço espiritual. Está preparar para Jesus, está consistir de mais que não tem gana de reza, bota reza. Mas que não tem gana de estudar a Bíblia, bota estudar a Bíblia. Mas que não tem gana de vir à igreja e céu, bota vir. Mas que não tem gana de compartilhar a fé. Mas que não está churchado e puntrado que de Jesus que bota querer de dia e também bota em predicar subinida, Para sombra é que perseverar até na final, lo está salvando. Eu tenho que compreender que a diferença entre o cristiano bobo e o cristiano sabi não está consistindo em quem está dormir, quem não está dormir, quem está lantar e quem não está lantar, sino em quem tem zeta extra, quem tem Espírito de Deus e quem não tem Espírito de Deus, quem conhece Hebreu com e quem não conhece Hebreu com para sombra vida eterna que men. Conhecer Abo, o único Deus verdadeiro, e conhecer Cristo Jesus é que Abo manda. Meu irmão e meu amigo, dia de uma capacitação de líder de céu e de anciano na Mapira Bissanang. É céu que não está ganha alma. Para meio de fruta de espírito e a manifestação de dona espiritual, não tem Espírito Santo. Nas fanta. Não, pastor. É coisa a impressionar assim tanto que tem outra reunião, porque cada reunião nós temos reunião, é capacitação. Tem outra reunião,
dia anciano na acordar mi pastor avisa, via passar, se não se não dá na alma, nos Espírito Santo. Me sai das dolor, pero te sei de verdade, meu irmão. Não atarda machado, esse é aí, depois com uma pista na icoi, esse é aí, a 4 gente tem menos que 2 lunas na Jesus. Algum ainda compreende coisa que robes. Anda pensa, nota, o caráter me está perfeito. Então, vamos para um faia aqui, para um faia já. Então, não mostra dele, não, assim não. Então, não compreende coisa. Então, não ganha alma, não ganha adventista. Adventista ganha não adventista, que coisa assim? Meu irmão e meu amigo não são compreender coisas. Vamos se pegar na coração de outro gente. Então, se você não pegar na coração de outro gente, você não tem fruta de espírito, amor, gozo, paz, humildade, temperança e fé. Você não tem para atrair gente, te para por riba na Cristo Jesus. Você dona espiritual tampouco não é suficiente. É caráter não está bom diante de Deus. É caráter não está gana alma. Então, se você gana coração de gente, a pessoa não está gostando. Então, uma hora gente não está gostando, me dá um bolso double check outra. Senhor, tá, me tá mal assim aqui. Então, se o Senhor pensar me sim, me dá vai brinca que sum com a bisa me com, me tá pedi Senhor ajuda a mim. Eta salvamento. Ora uma ainda bisa verdade, não? Mas que por rabia aceitei. Ou seja, é verdade por salvar, mas que tá diabo avisado é verdade. Assim não me tá funcionar. Vamos lá, não tá bisa é verdade, não. Me tá vai casa vai orar. Pero me cabe orar, me diz Senhor, ajuda-me para mim que é assim, né? Então não vamos ganhar nenhum ende. Bota que tá assim zeta meu irmão. Então, ora vou chegar na final, lo botar a fogo. No cana inteira caminha aqui, meu irmão. Então, na final, que dá fogo. Ora, inimigo, bimbisabo. Que botar dormir. Não sucumbi. Não bisa ai não tá verdade. Ai não me tá perdi. Pero meu irmão e meu amigo ora é inimigo bimbisabo botar dormir disse sim pero me tem zeta. Ora é inimigo bimbisabo ba acabixar disse sim pero me tá perseverar. Ora inimigo do Senhor bimbisabo Senhor a tarda disse sim pero me conhecer hebreu como. Aceita conta, para sobre estar preparar, para a vinda de Jesus não está consistir, diz aqui, ora, eta bini, ni com de concerca, eta de bini, senão quem a mim conhecer, quem a bom conhecer, quem nós conhecer. Se há algo que diz a Jesus, Senhor, mas que me importa dormir, mas que me importa cansar de guardar e de perseverar. Yenâmico é zeta de bo Espírito Santo. Yenâmico é poder de bo Espírito e é caráter de Cristo para me ganhar alma. Então é hora e meu irmão. Seguro, lo bota entre snangulo topa com Cristo Jesus. Ora vini como hebreu de para buscar sua esposa. Se há me ainda porque bisa Senhor, do nome Mazeta. E se essa aqui está pode ser o sincero de meu coração, me está invitado para voltar para nós também fazer uma oração especial para Deus por bendicionar, para Deus por donar zeta extra. Pagatino, nota zeta nos mestertim, nós temos mester de zeta extra. Laga nos reza. Senhor Deus Todo-Poderoso, todo honor e glória seja na vosso santo nome. Nós agradecemos ao Emerginta, Senhor, que boa papia conosco. Boa ajuda-nos a compreender, Senhor, de que apesar de tudo é sinal aqui que está cumprindo, que em verdade indica a cercania de bom regresso. Então, Senhor, botem plano
Não para bini, diz para bini, sino para salva esse não que bota bem busca. Senhor, ajuda-nos anto e ora aí. Para anche nossa angelabo binida. Anche nossa angelabo de mirabo bini den e geração aqui. Ajuda-nos para mescos com Pablo, Pedro, e outro apóstolo não, e pioneiro não. Se esse aí não só de nossa geração, para nós só sim, para nós ter exeta extra do Espírito Santo. Senhor, perdona-nos caminho, nos por a dúvida, flaquia e hasta cabeça. Lago ora boduna nos exeta extra aqui, nós por experienciar reavivamento de nossa vida e da igreja de trás de céu. Bendicionar cada líder que está esforçar, Senhor, para esse serviço não aqui possível. Bendicionar cada maestro e maestra que está esforçar com muito não e ouve não, para não também estar entre não que está perseverar até na final. Senhor, nós está cansado de guardar, pero nós está perseverar até na final. Para ser fiel te sum com a primiti e por cumprir também. Danke para escutar nossa oração. Danke para dar nossa esperança. Bendicionar o pastor da igreja saliente e também pastor entrante. E o plano grande que botim para a igreja de trás de ser aqui. A nossa oração e nos desejo em poderoso nome de nosso Salvador, Cristo Jesus. Que bom Deus por bendicionar-nos, guarda-nos, acompanhar-nos e que nós por seguir perseverar até na final para nós estar salvados. E mirumang mais que turcos, soro para bo tinzeta. Que bom Deus por bendicionar a cada um de nós. Amém.